Já falamos aqui no canal de 2001, Uma Odisseia no Espaço, livro do Arthur C. Clarke, adaptado pelo Stanley Kubrick. E agora vamos falar de outro filme que o Stanley Kubrick adaptou da literatura, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Puta, que delícia falar de Laranja Mecânica também, né? O filme que até hoje é o mais polêmico, acredito, do Stanley Kubrick, não? Tranquilamente. Clássico. Cara. Será que o De Olhos Bem Fechados ultrapassou em termos Nem a de... pau. Não, né, cara? Você é louco, cara. Não, né? O filme do Kubrick ficou 30 anos banido na Inglaterra. Ficou tudo... De 73 a 2000 não tinha cópia nenhuma. Pois é, imagina. a pedido censurado. dele mesmo. Nós vamos contar o porquê disso daí. Foi censurado em vários países, inclusive no Brasil e tal. Pode Mas crer. é uma coisa interessante, porque o Stanley Kubrick, na curta filmografia dele, ele tem 11 adaptações. Essa foi o primeiro romance solo dele, o primeiro roteiro solo dele, que ele fez sozinho, e é o mais fiel. De todos os livros que ele adaptou, Pode é crer. o mais fiel. Verdade. Nós vamos falar então de Laranja Mecânica, do oferecimento Editora Aleph, parceira aqui do canal, que está relançando alguns de seus maiores clássicos. Agora, Laranja Mecânica voltando numa outra roupagem, com capa nova da Giovanna Cianelli. Eu gostei pra caramba da capa, bicho. É a mais bonita de todas as edições da Aleph. Ela é muito pop, muito viva, né? E tem todos os elementos que te remete na hora ao mundo de Laranja Mecânica e a adaptação do Kubrick, né? Muito massa. Gostei bastante dessa capa também. Gostei das letras que ela usou, cara, que remete ao logotipo do filme. Né? A diagramação interna também é dela, é muito maneira. Ela usa desenhos do próprio Burgess. Quando ele escreveu os primeiros rascunhos do Laranja Mecânica, ele ficava fazendo esses desenhinhos assim. Inclusive capa da primeira edição de Laranja Mecânica, né? Que tem um desenho desses. Aí ela reaproveitou aqui para fazer uma diagramação muito interessante. Mas o livro tem 304 páginas. Saiu agora nessa versão capa cartão. A Aleph já tinha lançado com outras capas, inclusive capa dura, né? Tem um capa dura aqui. Tem uma edição de 50 anos que saiu em 2012. Foi a segunda versão da Aleph. A primeira tinha uma capa cartão também, com outra ilustração. Essa daí dá de 0 na primeira capa. E essa tem mais páginas também, né? Tem um pouquinho mais de página, tem uma introdução do tradutor que é muito interessante, falando todo o panorama ali da criação do Laranja Mecânica, e um sobre a tradução em si, né? Porque a tradução é muito boa, do Fábio Fernandes, uma tradução digna de nota, assim. Não tem como começar a falar desse livro sem dar os méritos pro tradutor, cara. Porque o Fábio Fernandes, ele fez um trampo, assim, sensacional. Num livro dificílimo, cara, porque é por conta do dialeto original que ele utiliza. Pois é. É uma loucura pra isso. adaptar isso aí deve ter sido uma dor de cabeça. Pô, hein? Nossa, fala. ele fala na introdução que ele trabalhou mais de 9 meses nisso daí. Junto com os editores, né? Pra definir todos os termos, pra definir como é que falaria, como é que o Alex falaria ali, né? Então é muito cuidadoso e é uma delícia de ler. E é super importante a questão dessa tradução aí, porque você entra no mundo do Laranja Mecânica muito facilmente, né? A tradução é muito, muito boa mesmo, cara. Sobre a linguagem dele, tem palavras inventadas, baseadas em um dialeto falado lá na Inglaterra mesmo, misturado com um dialeto russo. Tem gírias criadas, utilizadas de uma forma completamente nonsense pra gente. Expressões criadas também. A ideia do Burgess era assim, não vou utilizar expressões que a gente conhece no meu dia a dia, porque Nenhuma gíria real. porque eu não quero datar meu livro. Exatamente. Então ele fez uma coisa que a princípio pode parecer nonsense, mas que faz total sentido. E gera imersão. Imersão. Ele criou o Nadsat, né, cara? Que você falou das gírias, ele usa muito o jeito de falar Cockney, de Londres, e Da classe operária e tal, né? e várias palavras assim com terminologia eslava, muito do russo, e faz essa bagunça completa. E por que é difícil traduzir isso? Porque não é só um termo, às vezes é um verbo, às vezes, como você falou, é uma expressão toda. Não é só replicar o que o Burgess fez lá. Tem que fazer sentido aqui na leitura no Brasil. Exatamente, então cara. ele fez um trabalho assim muito minucioso. E o livro, originalmente, quando lançou lá na Inglaterra em 62, quando ele foi lançado, o Anthony Burgess escolheu não colocar um glossário, não tem um dicionário, não explica nada desses termos aí. Você tem que ler e entender tudo que ele está falando. E com o tempo você vai se familiarizando. Então isso significa isso. Você vai se familiarizando, né? Posteriormente, principalmente nas edições norte-americanas, começou a sair esse glossário. E a edição da Aleph tem o glossário de apoio, com todos esses termos aí explicadinho pelo Fábio Fernandes. Você sabe, mas você começa a ler, cara, e acho que no começo até olha no glossário uma vez, 2 vezes, 5, 10, mas depois Eu desencanei. você desencana. Eu desencanei. O legal é de cara. Porque assim, o Burgess mesmo, a própria tradução fala, nós incluímos o glossário, como várias edições ao longo do mundo, E é uma curiosidade, ao redor do mundo bacana. fizeram, exatamente, é uma curiosidade. O glossário não é do Burgess, é de estudiosos do livro dele, nós incluímos, mas o próprio Burgess não recomenda que se consulte o glossário. Ele recomenda que você caia na estranheza deste mundo, né? Hoje em total. dia eu vejo gente falando gíria aí que
eu não entendo. Ué. Nos comentários do canal, vira e mexe, chama a gente de algumas coisas que eu não É entendo. difícil acompanhar a juventude, né, Pois é, Drago? Danielzinho. Pelo amor de Deus. A ideia é essa aí, cara. Então, Às vezes eu não acompanho vocês. eu e o Danielzinho. Desculpa. Então, essa é a graça do livro. Então, parabéns por essa tradução aí, porque tá ótima. Edição caprichada mesmo. Quanto tá custando, Danielzinho? E tem cupom? Tem cupom, custa R$ 49,90, né, o preço sugerido de capa, só que comprando pelo link do Pipoca sempre tem aquele desconto maroto. E tem também o cupom laranja10 mais 10% de desconto. Ah. Então é a hora de conhecer De esse adquirir. clássico fabuloso das distopias aí, né, cara? É, clássico das distopias mesmo. Vários críticos consideram que esta é uma das 3 principais distopias da literatura, né? É. Junto com O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Falei errado. Junto... Ixi, Maria. Deu bobeirão. Junto de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e de 1984, do George Orwell. Eu deixo ela do lado dessas duas. Na sua prateleira? Na minha prateleira. Tá. E junto com o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, cara. Acho que elas combinam muito. Na verdade, eu acho que não é o Admirável Mundo Novo. Acho que é o Fahrenheit 451 mesmo, Não, que tá na tríade. Acho que o Admirável Mundo Novo ganha, cara. Mas tem bem essas, mais quatro, coisa. essas 4 são mesmo as principais. Mas são as principais e são as minhas favoritas também, cara. Pode crer. Pra começar a distopia, vai por esses 4. E engraçado que o Anthony Burgess, ele escreveu isso aí totalmente descompromissado, né? E numa pressa absurda. Cara, essa história A do história Burgess dos bastidores é muito maluca, é cara. maravilhosa, cara. O Burgess, ele é sensacional, né? Ele não tem só... A Laranja Mecânica veio a ser a principal obra dele hoje em dia por causa do filme do Kubrick Sim. e tal. Foi a que mais ganhou holofotes. Mas ele tem um monte de livro lançado. Ele próprio, inclusive, considera a Laranja Mecânica sua obra menor. Ele não gosta É muito. que menos gosta, exatamente. Ele queria que outros de seus livros se tornassem bons filmes. Também Laranja Mecânica remete a um momento muito ruim da vida dele, a motivação pela qual escreveu. A gente já vai chegar que lá. nós vamos chegar nisso, por isso que ele também não gosta tanto. E ele também é compositor. Ele é Escreve escritor de teatro. né? Ele é um monte de coisa, cara. O tanto de música que ele já escreveu pra ópera, pra grandes canções, assim. Tá tudo escrito isso nos textos extras. Eu fiquei de cara de saber o próprio isso. Laranja Mecânica, cara, ele lança em 62, o filme sai em 71, depois na década de 80 ele escreve a peça de teatro Do Laranja Mecânica. Depois do filme do Kubrick, E inclusive. ela foi depois. encenada várias vezes. Na Inglaterra, um monte de vezes. É um fenômeno cultural gigantesco, né, O cara é gigantesco E mesmo. esse negócio que é interessante, porque é um livro que ele não gosta tanto, é um livro que ele fez com uma pressa tremenda, porque qual que era o lance? Ele tinha passado um período como educador na Malásia, Isso. trabalhando a serviço do exército britânico, né? E aí, quando ele voltou, ele ficou um tempão lá, e como primeiro livro, inclusive, ele lançou em 56, no mesmo período que ele foi pra Malásia. Aí, em 1960, quando ele volta pra Inglaterra, ele é diagnosticado com um tumor na cabeça, e o médico fala pra ele, você só tem mais um ano de vida. Pode crer. Aí ele, puta merda, e agora, Esse é o momento triste que o Alexandre falou, né? Ele foi diagnosticado com um tumor maligno. Prazo de validade muito curto, Um ano de vida. Um ano. E aí ele fica... Aí qualquer um, sabendo ter um ano de vida, foda-se tudo, eu vou sair curtindo esse um ano que eu tenho. Ele não. Ele não ficou desesperado em nada, tipo, não, eu vou escrever, eu preciso deixar um legado pra minha esposa. Algo da posteridade. Alguma coisa que renda dinheiro pra ela Pra e minha mantenha esposa. a vida dela aí tranquila depois da minha morte, que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Aí ele começa a escrever que nem um louco. Nesse um ano ele escreve 5 livros e meio. 5 livros, velho! O meio livro é o Laranja Mecânica. Mas qual que é o lance? Qual que é a sacada aí? O médico estava errado. É que ele acabou vivendo até os 76 anos. Depois daquele um ano de vida lá que o cara falou, ele viveu mais 40. E produziu mais um monte de coisa. Médico incompetente. Bom pra ele e pra gente. Aí ele foi melhorando o Laranja Mecânica, ele que voltou. tava inacabado, né? Ele Isso. foi melhorando. Inclusive, ele foi melhorando o Nadsat, que é esse dicionário aí que vocês falaram que ele criou. Nadsat, inclusive, é um sufixo que significa tim. É um sufixo russo com o mesmo significado de adolescente, né? Exatamente. Ele foi melhorando isso daí. E por que ele decidiu escrever o Laranja Mecânica? Porque ele ficou um tempão na Malásia. Quando ele voltou, ele encontrou uma série de novas tribos adolescentes. A Inglaterra mudou muito nesse período. Em Exato. 4 anos mudou completamente. E no cenário inglês tinha essas tribos que se vestiam diferente, que falavam diferente. E ele ficou impressionado com isso, ele falou, nossa, como que a cultura se modificou tanto nesse período
pós-guerra, Foi né? o auge da cultura dos rockers e dos mods, principalmente. Que eram tribos urbanas, às vezes ali dividido como gangue mesmo. E eles tinham, por exemplo, os rockers era jaquetona e gostava muito de rock and roll, gostava de blues e tal. E tinha os mods que andavam com as suas lambretinhas, usavam uns ternos super alinhados e tal, gostavam mais de jazz, R&B, e depois desencadeia também no lado musical, e o maior expoente é o The Who, né? Então é um momento super legal da cultura britânica, muito, muito diferente, assim, e eram uns jovens tresloucados, assim, sabe? Saindo, curtindo a vida pra caramba, fazendo umas loucuras. Causando arruaça. Fazendo arruaça, aumenta muito o nível de delinquência juvenil e tal. E o Burgess volta pra lá e fala, caramba, o que tá acontecendo tudo, né? com as cidades aqui, cara? Que loucura é essa? Que efervescência jovem é essa, né? E aí que ele tem a ideia pro Laranja Mecânica. Porque na época tinha um certo meio de intelectuais que defendiam a ideia de não enviar esses marginais para a prisão, porque a prisão era um ambiente propício para enfatizar a violência deles. Era um ambiente em que a criminalidade se ressaltava. Não, às vezes você bota um moleque lá doidão, fica preso 1 ano, 2, ele com não vai mais doidão como ele? Ele não vai sair tipo reformulado. Não, tô bem, ele agora vai sair aprendi. pior. Ele sai um criminoso de verdade. Às vezes é Pior. pior. É pior, porque ele está em contato com mais criminosos. E defendiam essa ideia da lavagem cerebral, né? De você fazer imbuir na pessoa um comportamento que reage a certos estímulos, né? Reage de acordo com o interesse maior da sociedade. E ele ficou impressionado com isso, tipo, porra, as pessoas estão defendendo o fim de uma liberdade para combater uma criminalidade, né? Mas você sabe que é um livro de humor negro, é um livro de extrema violência e de humor negro, mas ele teve uma motivação por trás, porque ele queria fazer um livro que falasse... Ele é um cara muito cristão, na personalidade dele. E ele acredita no poder do perdão e acredita no livre-arbítrio. Isso eram duas coisas que ele queria passar no livro. Sim, porque o cristianismo prega o livre-arbítrio, né? Perfeito. Você pode ir pro paraíso ou pro inferno, depende do que você faz. E o Estado não pode chegar e tirar o seu livre-arbítrio, que é justamente o que acontece no livro. Né? E ele teve que exercitar o perdão dele, porque teve um episódio muito triste com a esposa dele. Em 42. A esposa dele foi espancada, brutalmente espancada e violentada por... Três adolescentes, assim, cara. Sim, se eu Desertores não me engano, do exército. Desertores do exército norte-americano. E isso daí trouxe complicações. Ela teve um aborto na época, acabou tendo um aborto espontâneo e teve complicações para o resto da vida. E ele teve que trabalhar a questão da religiosidade dele para dentro dele perdoar aquelas pessoas. E ele falou assim, olha, não importa o que você faça na vida, se houver um arrependimento de fato, talvez o perdão possa existir. E ele ia trabalhar essa questão na cabeça dele. Por isso ele criou Laranja Mecânica como um livro tão violento, em que o perdão é necessário, o livre-arbítrio também é necessário. E não é à toa que no Laranja Mecânica tem um escritor subversivo escrevendo Laranja Mecânica. A casa é invadida por esses delinquentes juvenis e a esposa é violentada. É uma metalinguagem que ele coloca. É um pouco da experiência dele aí. E essa cena tem no filme também. Tem no filme. E na cabeça dele é aquela coisa da dualidade, do bem versus o mal, o certo e errado. O Burgess ele não acredita em definições tão claras para essas coisas, né? O que é certo e errado, o que é moralmente aceito agora pode não ser depois, tudo isso é muito nebuloso, né? Depende muito do momento, depende muito do contexto. E essa eterna luta entre bem e mal que é a grande discussão aqui. E ele acredita piamente nisso. O direito que todo mundo tem na vida, que não pode ser nunca cerceado, é do livre-arbítrio. Tem várias maneiras aí do Estado, da mídia, controlar e sugerir para que a gente se comporte de algumas maneiras e tal. E o livro vai se tornando cada vez mais atemporal, porque é uma discussão que nunca vai terminar, né? Sim, a gente total. sempre tem alguma força maior tentando cercear nossos direitos e moldar a nossa cabeça para reagir. E qual é o lance do livre-arbítrio? O cara, ele pode escolher fazer alguma coisa ruim. O cara pode escolher ser errado e ele vai ter que lidar com as consequências. É o que acontece no livro. Ele escolhe ser uma pessoa violenta e detonar e fazer o que dá na cabeça e ele tem que sofrer as consequências disso. E no livro ele aprende com os erros dele. E a tentativa do Estado de modificá-lo, o comportamento dele, acaba não dando certo. No final das contas, a modificação tem que partir do indivíduo também. Sim. Se a pessoa não decidir, olha, eu sou um cara violento e eu vou me modificar, eu vou modificar meu comportamento, não adianta intervenções externas e pressão para fazer isso. Em algum momento a pessoa reverte. Exatamente. Ou espana para um outro lado completamente imprevisível, né? Como acontece no livro, não sei se é spoiler pro filme e tal, que o Alex, que é o protagonista, acaba tendo uma reação que prejudica o próprio Estado, né? A população faz uma pressão por não prever
né, pelo tratamento imposto, não ter previsto essa causa e consequência que acontece com o Alex. A sinopse bem básica do livro, o narrador é o Alex, como o Bruno falou, ele conta toda a história pra você, sempre como ele te conhecesse, né? Ele sempre fala com o leitor como meus irmãos, meus amigos e tal. Meus drugs, na linguagem Nadisat. E toda hora ele fala, meus irmãos, veja o que aconteceu com o vosso narrador, vosso querido narrador. Tá? Ele fica o tempo inteiro conversando com você, então ele mesmo vai contar a história de quando ele era um garoto de 15 anos e tinha uma gangue, ele mais 3 amigos, o Pete, o George e o Tosco, que ficavam cometendo a ultraviolência. Eles se divertiam e eles extravasavam fazendo os atos mais cruéis que você imaginar. Se eu não me engano, a primeira vez que foi utilizado o termo ultraviolência. Ah, é? Pô, que é um baita de um termo, né, cara? Foi também o livro que usou pela primeira vez o termo heavy metal. Quando ele fala quando ele elogia os metais que ele escuta nas músicas do Beethoven e tal, né? Ele é apaixonado por música clássica, que é um ponto super interessante. Aí o Alex ele e esses amigos ficam cometendo esse monte de atrocidade e a gente tá falando assim de violência terrível, ultraviolência mesmo. E aí, é pesado, é chocante, é esquisito. Você lê a primeira parte, você lê, você fala, nossa, esse livro aqui é muito errado. São 3 partes, cada um com 7 capítulos, totalizando 21 capítulos. Exato. É uma referência à idade em que a pessoa se torna adulta também. Maturidade, Isso, a maturidade. Super interessante isso também, né? A composição da obra influenciar no conteúdo dela, pois né, cara? É uma sacada muito boa do Burgess. E essa ultraviolência, cara, o Burgess não poupa detalhes pra descrevê-la. Não. Pelo contrário, ele enche de tantos detalhes e ele faz a violência ser até meio caricata, né? Ele fala assim, é uma violência que é tão violenta que não seria nem praticada na vida real. Meio que essa que é a ideia dele, né? Mas infelizmente é, né? Infelizmente acontece um monte de atrocidade e assim. O Kubrick leva isso pro filme, foi esse um dos motivos que causou polêmica. Nós vamos falar disso também, né? Porque a violência é realmente explícita no filme, assim. E por conta de uma traição que ele sofre ali dos drugs dele, ele acaba sendo preso, ele é condenado a 14 anos de prisão, só que nesse meio tempo tem uma técnica nova, o tal de método Ludovico, que está sendo desenvolvido, está sendo pensado pelo Estado, que é isso, de fazer uma lavagem cerebral nos prisioneiros, nas pessoas maldosas. Uma recuperação, né? Uma recuperação, em muito menos tempo, vai reduzir 2 semanas. Vai resolver todo o problema carcerário e também o problema da violência ali no mundo inteiro, né? Só que essa recuperação não é uma reintegração, é literalmente uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral. Aí o Alex é o primeiro gaiato, ele é a cobaia desse experimento, ele acaba conseguindo entrar nesse negócio por vontade própria. Por vontade própria. Ele fala, não, eu quero entrar. Entre 14 anos e 2 semanas, eu prefiro me submeter a isso. 15 dias, ele fala assim, não deve ter dificuldade em 15 dias. Não tem como, eu suporto isso tranquilamente. 15 dias passa rápido. E ele topa essa parada, só que é um método super atroz, super violento, é uma tortura mesmo. Funciona à base de criar aversões na mente da pessoa. Né? Então eles submetem ele a uma tortura, que é essa que está inclusive na capa do livro, é uma das cenas mais icônicas do filme, que ele é obrigado a ficar vendo cenas de violência extrema, inclusive de estupro e tal. Inclusive cenas de, sei lá, de discursos nazistas e tal. E injetam uma droga nele que causa um extremo desconforto. Exatamente. Então ele vai associar o desconforto da droga às imagens que ele está vendo. Então, numa rua, quando ele estiver andando e ele for levado a praticar violência ou a testemunhar uma violência, ele não vai fazer isso, porque ele vai se sentir mal na hora e não vai conseguir. A droga gera um condicionamento nele. Exatamente. Essa é a questão. Esse sistema de aversão. Aversão à violência por meio da dor. Ou seja, ele ainda vai tentar praticar a violência, porque isso não foi limado da cabeça dele. Mas a hora que ele tentar, a aversão vai ser tão grande que ele não vai conseguir. Esse é o sistema. Que nem um ratinho de laboratório condicionado. Exatamente. Não é diferente de um treinamento de um animal de circo, por exemplo. Né? E se parece que está fora da realidade, isso não. Um governo jamais faria isso. Que isso? Basta pensar na lobotomia. Que isso? Que é uma coisa relativamente recente. E quando a lobotomia foi descoberta, foi um tratamento que foi utilizado e teve uma pá de gente, prisioneiro ou não, mas qualquer distúrbio de comportamento, os caras iam lá e mandavam cortar o cérebro. E foi uma prática real. É só pesquisar e ver. Isso é tipo tapar o sol com a peneira, né, cara? Você pensa que você tá livrando do problema, mas não, você só tá atenuando ele, disfarçando ele, como varrer sujeira pra debaixo do tapete, tá ligado? E aí vai acontecer uma parada com ele quando ele sair da cadeia, né, desse tratamento. Que vai pra terceira parte vai pra terceira parte do livro, nós não podemos continuar falando. Não, porque tudo a partir daqui é spoiler, estou falando uma pincelada só. Você tem que ver a descrição da violência, o sistema carcerário. O sistema carcerário mesmo é uma referência
ao fascismo, né? Ao nazismo de Hitler e tal, tudo isso tá. O próprio lance, o Estado cada vez mais pesado, cada vez mais ali tentando tirar os direitos das pessoas, é rumo ao Estado totalitário mesmo. Total. Né? Tanto é que é discutido isso no livro, e é um dos grandes lances dessa obra aqui, que é discutir como esse indivíduo aí, o Alex, vira um joguete do governo, vira um joguete político, né? Por dois lados diferentes da mesma moeda aí. E ele vai virar um pivô de uma briga muito maior do que ele imagina, né, cara? E pego ali sem saber que ele nem tá ligado que ele tá Não, da importância dele, né? Porque da mesma forma que tem a tentativa do Estado, tentativa não, o Estado realmente faz isso com ele, com a experiência, tem as pessoas que são contra aquilo. Isso. Então você tem duas massas que estão ali por trás, dois poderes estão se degladiando. São contra isso, são contra o atual regime governamental. Eles querem derrubar aquele governo lá para entrar outra coisa. Esse escritor, por exemplo, que tá no livro é um dos que quer derrubar. Exato, né? exato. O atual governo. Alexander chama. Exatamente. E, mano, é a grande discussão do livro, na verdade, né? E grande parte da população é a favor também, não tem só os contra. Não, tem gente que fala assim, mano, se isso for para acabar a criminalidade e o cidadão de bem poder ficar de boa nas ruas, vamos fazer, cara, tá ligado? Se fizer essa pesquisa agora, vai gente apoiando, no Brasil, assim. falando assim, ó, a gente vai ter um tratamento que em 15 dias a gente resolve o problema da criminalidade, só que tem que acabar com o livre-arbítrio dessas pessoas malvadas aí. Vocês topam? Todo mundo não, mas boa parte da população vai topar. Falar, sim, não, tranquilo. Vai topar. Acho bom. O Burgess mesmo, ele é contra isso, ele é a favor extremo do livre-arbítrio. Ele diz que vale mais uma maldade feita pelo livre-arbítrio do que uma falsa bondade imposta por um sistema, né? Daí, inclusive, veio o nome do livro, que eu já falo já. Antes eu quero ler uma frase dele, que tem nesse edição de 50 anos aqui, que é muito boa, cara. Ele fala que ele viu num programa que chamava The Frost Show, ele viu lá um cara defendendo esse argumento aí, de que se tivesse esse sistema aí de aversão, de causar aversão à maldade nas pessoas, e fosse feito lá na época do Adolf Hitler, se o Adolf Hitler fosse submetido à terapia de aversão, isso teria salvado, né? Teria salvado o mundo, não teria tido guerra e tal. Aí ele fala assim, ó, Hitler era, infelizmente, um ser humano. Infelizmente, né? Um ser humano. E se tivéssemos tolerado o condicionamento de um único ser humano, teríamos de aceitar o de todos. Hitler foi um grande estorvo, mas a história já viu outros que produziram rupturas grandes o bastante para fazerem os dedos do Estado coçarem. Como Cristo, Luther, Bruno... Nossa! Ô Bruno! O Bruno Zago, velho! É o Jordano Bruno, né? Até mesmo D.H. Lawrence. É preciso ser verdadeiramente filosófico em relação a esse assunto, por mais que se tenha sofrido. Não sei a medida de livre-arbítrio que o homem possui de verdade, mas sei que o pouco que parece ter é precioso demais para ser usurpado, por melhores que sejam as intenções do usurpador. Olha o que ele está falando. Texto, olha o que ele está falando de outros aspectos. Antes que as pessoas interpretem mal aqui, quando Cristo existiu, de acordo com o que a Bíblia diz, a história diz, ele foi um estorvo para o Estado. Claro, tanto foi crucificado. Exatamente, ele tumultuou tudo lá, ele entrou no raio do templo lá e quebrou tudo. O Estado estava com ele por aqui. Tanto o Estado estava com ele por aqui, quanto os judeus, a própria raça dele, que é quem condena ele no final das contas, estava com ele por aqui. Então Cristo, na época, foi um estorvo. Já pensou se por tivesse... Por isso que ele usou o exemplo de Cristo. Né? Então vamos pegar esse cara que é um estorvo... Vamos fazer uma lobotomia nele. Vamos colocar ele aí. Para incluir ele bonzinho no meio do que a gente quer que aconteça. Então, do mesmo jeito que existe o lado ruim do ser humano, existe o lado bom. E ambos seriam tolhidos caso esse sistema fosse aceito por todo mundo, fosse implementado por todo mundo. O jeito certo de se combater essas coisas não é nessa marra. É ao longo de um trabalho de formiguinha muito grande, com educação e tudo mais, né? Exatamente. Um trabalho de educação numa etapa da vida, desde criança até a fase adulta e tal, que quando o ser humano cresce, bota a mão na consciência e fala, não posso fazer isso. E sempre vai ter as maçãs podres. Sempre vai ter a maldade, não tem como existir a bondade. As laranjas podres, né? No caso laranja. Não tem como existir a bondade sem existir a maldade, né, cara? É óbvio. E ele até fala num desses textos aí, que ele fala, a pessoa não sabe que ela vai fazer o bem se ela nunca tiver feito o mal. Você precisa saber, puta, agora eu briguei com a minha mãe, isso é errado. Aí você, a partir do momento que você briga muito com a sua mãe, você sabe que aquilo é errado, que ela ficou triste e tal. E aí você tenta ser mais amoroso com a sua mãe, você aprende com esses erros, né, cara? E pra ele, não há maldade maior na Terra
do que tirar a liberdade individual. Obviamente, você não precisa matar ninguém para saber que tá errado. Não é isso que a gente está falando Sim, aqui. não e é. não é isso que ele está falando lá também. Porque eu tô ligado que tem gente que vai... mas então é isso. Não Olha é. a discussão que propõe, né? Muito foda, O mais né? sensacional é isso também. O Burgess, ele não dá respostas conclusivas. Ele propõe todos esses cenários, propõe todas essas discussões. Ele expõe essa ultraviolência. Mas ele mesmo não é dono da verdade. Ele não é dono da verdade, mas ele dá a opinião dele por meio do livro. No livro, a terapia coerciva falha. O que dá certo é o indivíduo tomando as rédeas da própria vida e compreendendo. Eu estou errado. Tendo a noção de que fez uma maldade, né? E aí ele promove a mudança dele. Porque a verdadeira mudança vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Pode crer, exatamente, Alexandre. Ele diz no livro também, aqui nesses extras, que é preferível ser uma laranja podre do que ser uma laranja mecânica. Ele fala isso. E aí vem o termo laranja mecânica, né? Eu achei um dos títulos mais legais de livros que existe. Maravilhoso, cara. É muito bom. É muito instigante, é muito esquisito, né? Esquisito. E, aliás, o termo laranja mecânica vem pra falar de coisas esquisitas. É uma expressão Cockney. Que ele ouviu em 1945 num bar. Ele ouviu um cara falando que aquela pessoa, aquele é tão queer não é um termo pra esquisito também na linguagem Cockney, que parece uma Clockwork Orange. Parece uma laranja mecânica. Ou seja, um organismo vivo, só que composto de uma coisa mecânica, imposta pelo Estado. Toda laranja é diferente uma da outra, né? Uma coisa tem sabor, tem orgânica, doçura. Suculenta, doce, só que por dentro é um mecanismo. É um mecanismo. Programado por alguém. Muito louco. Muito louco. E o é ser muito humano não é um mecanismo. O ser humano não é algo que pode ser condicionado tal qual uma máquina. Não deveria ser. Não deveria. Mas também não pode, Mas Danielzinho. constantemente tentam, aí que tá. Tentam, mas não tem como. É aquela coisa de fazer pressão pro outro lado. Ele só vê o que acontece com o Alex no meio do livro, tá ligado? No meio não, né? Já pra reta final do livro e tal. Você não tem como condicionar. Toda máquina é programada por alguém. Então o cara vai lá, programa a máquina faz aquilo que o programador exige. O ser humano não pode ser programado, Danielzinho. Mas o que o Danielzinho está falando é que dá para se tentar. Você pega os estados totalitários islâmicos aí, que extremos, né? Mano. E aí os caras vão lá e fanatizam toda a galera, cara. Pois é, mano. Como? Por meio do condicionamento. Desse jeito aí. E imagina esse livro, Drago. Imagina esse livro saindo em 62 na Inglaterra e depois sendo lançado no mundo. Foi uma bomba, assim, foi um negócio. Foi. Muita gente não entendeu. Muita gente achou que ele estava glorificando a violência. Muita gente criticou. É apologia à violência. Isso não pode. Tanto é que ele foi proibido. Nossa, mas foi alvo, assim, de um monte de polêmica. Mas um monte mesmo. E acho que por conta dessas polêmicas que o Kubrick deve ter falado, opa... É isso que eu vou fazer. Que bagulho interessante. Na verdade, né? tem uma história muito maluca por trás da venda pro Kubrick. Sabe pra quem que ele vendeu os direitos primeiro? A primeira pessoa que ele vendeu os direitos? O Andy Warhol. Mick Jagger. Mick Jagger? Ele vendeu por 500 libras os direitos pro Mick Jagger. O Olha Mick só. Jagger queria fazer... Só 500 libras? Só 500 libras. Ele tava ferrado de dinheiro. De na grana. época. Vendeu pro Mick Jagger. O Mick Jagger queria fazer com os Rolling Stones alguma coisa parecida com o que os Beatles fizeram. Acabou não dando certo. O Mick Jagger rebaixou esses direitos já por uma fortuna. Aí passou por vários diretores. Eu sei que tem uma filmagem do Laranja Mecânica chamada Vinil do Andy Warhol. Do Andy Warhol, tem. Que é bem diferente, assim, ele toma várias liberdades. É da década e tal, de 60. Da década de 60, 65, se eu não me engano. É super interessante, né, por conta do cenário e dos envolvidos, só que a parada se consagra mesmo depois, né? O Ken Russell ficou um tempão envolvido no projeto e seria incrível ver o Ken Russell, o grande diretor, ele tem o Gothic, que é ótimo, tal. Ele queria o Oliver Reed no papel do Alex. Massa. Depois passou para a mão do Tinto Brass. Eu adoro o Tinto Brass, mas imagina o Tinto Brass, diretor de Calígula, fazendo o Laranja Mecânica. Que é curioso isso daí, hein? Porque Curioso. é do Malcolm McDowell também, né? Que atua. No final das contas, foi parar na mão do Kubrick e o Kubrick falou assim, olha, eu vou fazer, mas o Malcolm McDowell tem que estar disponível, senão Eu não faço. Ele Ele exigiu pro papel do Alex. exigiu. Melhor exigência, decisão, né? né? Ele Melhor decisão tinha- possível, né? Mas foi uma decisão polêmica também, né? Por conta da idade. O personagem do livro tem 15 anos. Ele tinha 27. 28 anos. Era um adulto interpretando um adolescente. Mas ele faz né? um papel de jovem muito Faz um papel impressionante. Mas a gente tá passando um pouco do... Então, o Kubrick eu acho que escolheu o livro adaptar justamente por causa disso. Porque o Kubrick ele gosta de fazer obras que contestem mesmo, que incomodem as pessoas. Sim. Ele não segue o padrão da sociedade, nada. Ele tá sempre querendo ir contra a maré. Sim, um se cineasta cutucar. único, né? O único, que é Foi isso. E singular. nunca fez um filme igual ao outro, E né? só Sempre fez por outro gênero. e sobra-prima, né? Sobra, Um negócio pois de é. louco, né? Depois de 2001, principalmente, né? Foi logo na sequência de 2001, foi Laranja Mecânica, né? Foi o melhor diretor do mundo, cara. Até então, acho que não tem maior Não tem diretor quem- que ele. Não é. tem alguém que tenha feito tão
tão bem o ofício de filmar alguma coisa quanto o Stanley Kubrick. É verdade, eu concordo. E é 100% de aproveitamento. É um negócio fora dos padrões, assim. E o curioso é que ele fez o roteiro do filme todo baseado na versão norte-americana do Laranja Mecânica. Que história doida, história curiosa. E a primeira versão norte-americana saiu sem o último capítulo. O editor lá achou que o capítulo a conclusão não era suficientemente boa. Tinha que terminar antes. Não podia ter a redenção do Alex. Aí eles limaram isso daí. Então o que era pra ser 3 partes, 7 capítulos cada, lá nos Estados Unidos saiu sem o último. É um negócio muito louco. A última parte tinha 6 capítulos. Então você termina o livro lá nos Estados Unidos com o Alex numa empreitada violenta ainda. Sem a percepção dele de que ele tinha que modificar o comportamento. Exato. Os editores dos Estados Unidos acharam que isso daí não ia ser bom pro público deles, é um final moralista, sei lá. Eles falaram que era muito britânico, muito... As ideias, velho. Muito esperançoso. Mas você corta a obra. Muito esperançoso. E o final... Muito otimista. Sem isso daí, o livro é totalmente pessimista mesmo, né? Total, não tem jeito. E o Kubrick viu isso. Viu isso. E teve acesso a essa obra. Exato. E adaptou exatamente isso aí. E o final do Laranja Mecânica do Kubrick é pessimista. É aquela cena maravilhosa, é um final genial. Só que, porra, é pessimista pra cacete. Mas é muito bom, né? É muito bom. Não, muito bom. Deus. E realmente é o livro mais fiel, né? O começo é igualzinho, inclusive as primeiras falas aqui do livro estão nas primeiras falas do Alex, né? Então, o que é que vai ser, hein? Era museu, ou seja, Alex e meus 3 duques, ou seja, Pete, George e Tosco. É desse jeito que ele começa narrando. E é o próprio Alex narrando. E eu acho curioso que, por ser uma narrativa do Alex, o filme, ele é meio teatral, vocês repararam nisso? Totalmente. Sim, total. Não é o jeito que a pessoa fala naturalmente. Parece ensaiado, parece shakespeariano. Porque o próprio livro tem um pouco disso também, desse linguajar rebuscado em contraste com as gírias. Isso no livro é brilhante, é maravilhoso, porque as gírias da molecada lá, os caras falando né? molecada falando tudo daquele jeito maluco lá, ele como narrador falando com você de um jeito muito oral, repetindo várias palavras e falando tipo assim, o que vai ser, hein? O que vai ser, isso ele fala direto. Tipo assim, meus drugs, não sei o que, ele fala de um jeito muito natural, só que de vez em quando ele empola a voz numa questão mais shakespeariana aí, pra falar com autoridade. Geralmente quando ele quer enganar alguém mais velho e tal, ou quer parecer um cara um pouco mais respeitoso, sempre por conta das artimanhas, ele começa a falar enroladão, assim, polado pra caramba, né? O filme incorpora isso. E o mérito é total do Malcolm McDowell, cara, que ele tem uma atuação brilhante. Mas todo mundo tem uma boa atuação. É que o Malcolm McDowell realmente tá no centro do filme e leva nas costas, e ele é o protagonista. Todo mundo ali, todos os outros personagens aparecem ocasionalmente ali, mas nenhum é muito bem tratado, muito bem desenvolvido, porque não importa também. É um livro, um filme de um personagem. E nessa época ele estava no auge dele, porque ele fez esse filme, ele fez um Homem de Sorte do Lindsay Anderson, que é maravilhoso. Ele fez Calígula, ele estava bombando. Não sei o que aconteceu com a carreira dele depois. Que a partir de meados dos anos 80 ele só se envolveu em tranqueira. Só tranqueira. E vocês repararam também que o Kubrick, ele pega esse linguajar teatral para atribuir a narrativa, né, e causar esse estranhamento em você. E ele também faz uma filmagem, tudo simétrico, tudo filmado assim, mecanicamente, tal qual o título Laranja Mecânica, tal qual o Estado quer ser, tá ligado? Isso ele leva pra filmagem. E os momentos de violência, ele consegue contrastar com essa caricatura que o linguajar do Burgess faz, só por meio do visual, incluindo aquelas coisas totalmente sexualizadas, né, aqueles objetos fálicos, aqueles quadros repletos de quadro de família tem uns caras transando, é super obsceno, né? Obsceno, pra causar uma estranheza. Pô, o primeiro bar onde eles estão tomando o Moloco, leite com. É o leite com droga que eles tomam, que inclusive é o que eles tomam antes de praticar a outra violência. Pra ficar doidão. Porra, você vê como é que é o esquema lá, a mobília do lugar? E o cara vai encher o copo de leite e o leite sai do seio de um manequim bizarro. Nossa, esse cenário é maravilhoso. Tudo nesse filme é maravilhoso. Né? As roupas, as vestes. E isso é do Kubrick, né? A casa do escritor, cara, a design dos móveis, tudo. Porque é um futuro, né? Então ele tenta imaginar por mais que tenha fita cassete, né, vinil e outras coisas. Tem umas tecnologias meio retrógradas. Máquina de escrever, né? Mas se passa num futuro. No futuro próximo. É um tempo esquisito. No livro também. No livro ele não define onde em que ano, em que cidade que é, e que ano que é. E acho que é uma das características que deixa a obra atemporal, né? Vai continuar só um futuro distópico. Mas esses cenários do Kubrick, teve uma exposição aqui no MIS há alguns anos sobre o Kubrick. Cara, foi sensacional. Foi uma das exposições mais legais que eu já fui. E eles recriaram vários desses lugares. Ambientes? Você entrar nesse no
Moloco aí, né, no lugar, puta, foi sensacional. Foi uma experiência incrível, assim. E eu fiquei fascinado, porque eu amo Laranja Mecânica. Eu li Laranja Mecânica quando tinha 15 anos. Durante muitos anos, a minha senha foi o número de presidiário do Alex. Que ele tem que decorar. 6655321. Anos foi minha senha. Eu já mudei, por isso que eu posso falar. E aí eu entrei nesses ambientes e vi todas as coisas do cenário. Então, pô, achei fabuloso, cara. Legal. E é um filme que me chocou muito. Eu vi logo depois, né? Eu li com 15 anos, assisti o filme tipo com 14, li com 15 anos e, né? A primeira vez que eu fui ver esse filme, eu botei, sem saber, fui total. Laranja Mecânica é um clássico, eu vou assistir. Eu botei pra ver. Assistiu com a família. Assisti com a minha mãe. Não. Imagina, cara. Mano, foi a pior. Eu me senti muito mal vendo assim. Eu falei, meu Deus. 10 minutos de filme, um estupro, uma gangue estuprando uma mulherzinha. Meu Deus. 15 minutos de filme, outro. Aí esse cara espanca um mendigo, aí sei lá o que. Pois é, eu me senti. Mas você foi buscar um copo de leite e foi embora, né? A mãe viu comigo até o final. Cara, mas eu me senti muito mal. Porque realmente o filme quer te fazer ficar mal. E aí vamos entrar na polêmica que causou. Foi tão polêmico, isso foi em 71, né? 71. Foi tão polêmico o filme, cara, que o pessoal realmente falou, isso aí é apologia à violência. E realmente muitas pessoas começaram a imitar a violência do filme. Mas aí você pensa, não é por causa do filme que eles estão fazendo isso. Quem tá fazendo isso é criminoso de todo jeito, só arrumou uma desculpa. Exatamente. Então, matérias de jornal na época estampavam assim: crime no estilo Laranja Mecânica cometido no lugar tal, sabe? E começou uma pressão incrível da crítica e da própria sociedade pra tirar o filme de cartaz, tá ligado? Na época que essas críticas estavam... Na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Na época do auge dessas críticas, aí ele já tava fazendo um outro filme, que era o Barry Lyndon. Ele foi ameaçado de morte, mano. Chegou carta, ou seja, para evitar a violência, o pessoal faz o quê? Ameaça ele de violência. É padrão, né? Ameaçou ele de morte, a família, etc. E ele ficou tão incomodado com isso, com esse monte de reclamação, pessoas atribuindo a violência que estava acontecendo ao filme dele, como se um filme justificasse isso. Pra vocês terem uma ideia, gente, advogado que defendia esses criminosos botava a culpa no filme. Falava, não é o meu... A culpa é do Laranja Mecânica. Não é do réu, não, é do Laranja Mecânica. Sobrou que incentivou. até pro ator, cara. Os caras falaram assim, caramba. acusaram ele de ser carismático demais. Não podia um personagem tão violento quanto ele ser carismático demais. Porque você por ele gostar de música, ele tem o lado humano dele. Tem. E aí você simpatiza com ele, mesmo depois de ele ter feito tudo aquilo. É brilhante. Tem uma história dele que ele idolatrava o Gene Kelly. E ele teve a chance de conhecer o Gene Kelly numa festa. Ele foi lá seco. E o Gene Kelly olhou pra ele e deu as costas. Ô, louco! Por causa da cena do Cantando na Chuva. Putz! Você fez isso com a minha música? Não, deu as costas, cara. Cena... Ele ficou de cara, ele não falou que não sabia onde se enfiar. Cena essa que é brilhante. Criação do Kubrick. Do Kubrick não tem sim. A cena tem, mas não cantando a música no livro, né? O filme ele toma algumas liberdades de como as coisas acontecem. Tudo do livro, tirando o final, tá no filme, né? Ele é muito, muito fiel, só que ele toma algumas liberdades pra fazer. Conduz a narrativa de uma maneira um pouquinho diferente. E essa da música é uma delas. É uma delas. Aliás, essa cena bicho, acho que ela é impactante justamente por isso. Pra ele estar cantando uma música que todo mundo adora e fazendo uma coisa que todo mundo condena. Né? Essa que é a grande questão da cena e por isso que ela é poderosa. E a polêmica foi acontecendo, ameaçaram ele de morte, ele teve que pedir pro filme sair de cartaz e o filme foi banido. 30 anos banido, como o Alexandre falou. De 73 até 2000. Só depois da morte do Kubrick que lançaram o filme lá. A gente vê até hoje, obras de arte são acusadas de causar apologia àquilo que elas mostram. Não é ruim você mostrar o assunto de violência, você expor, porque isso gera debate, gera discussão. Discutir nunca é o mal. Propor uma discussão nunca é o mal. O mal é justamente fingir que ela não existe e não se propor. É complicado, tipo, essas obras de arte serem cerceadas aí por conta de pessoas que não entenderam a mensagem do cara. Os caras não entenderam o que o Burge falou, não entenderam o que o Kubrick filmou e ficaram enchendo o saco, criando uma puta de uma confusão até conseguir banir a porra do filme. E as pessoas que são violentas, elas seriam violentas de um jeito ou de outro. Exato. Com qualquer outra justificativa. Se não é o Laranja Mecânica, é a história, sei lá, do Chiquinho na esquina fazendo tal coisa. Eu vou fazer igual. Não importa, cara. O cara vai buscar a justificativa que quiser. Hoje o pretexto é o videogame que incentivou o cara. É o game. Ozzy Osbourne foi processado
atravessado, lembra? Por causa da música dele. Ah, o cara cometeu suicídio porque escutou a música do Ozzy. Judas Priest aconteceu a mesma coisa. AC/DC aconteceu a mesma coisa. Aconteceu com o Neil Gaiman. Só voltando rapidinho, uma curiosidade do Singing in the Rain, que o Burgess não gosta muito dessa parte do filme, assim, e depois na peça teatral que ele escreveu na década de 80, ele deu uma cutucada. Porque ele gostou no começo, né? Pô, era o Kubrick filmando um livro dele, foi super popular. Ele até fala, antes milhares de pessoas conheciam Laranja Mecânica. Agora milhões de pessoas conhecem Laranja Mecânica. Ele gostou e tal, só que com o passar do tempo, as relações entre ele e o Kubrick foram azedando, né? E ele ficou muito à sombra do filme, né? Ele ficava conhecido só pelo Laranja Mecânica. Ninguém fala dos outros livros dele. Ninguém fala, quase não é republicado. Por exemplo, eu nunca li nenhum outro livro dele, né? E ficou muito indissociável. Laranja Mecânica se completa logo depois com Stanley Kubrick. Não é todo mundo que completa. Laranja Mecânica do Kubrick. De Stanley Kubrick. Ninguém fala Laranja Mecânica do Anthony Burgess. É indissociável. Então isso daí foi deixando ele meio desgostoso. E aí quando ele foi fazer a peça teatral, a cena final, acaba tudo e tal, tem toda a conclusão, aí tá tocando uma música, aí chega um cara cantando Singing in the Rain. Um cara parecido com o Kubrick. Parecido com o Kubrick, barbudo, meio gordinho, cantando Singing in the Rain. Aí o elenco inteiro tira o cara da base da porrada do palco. Você tá brincando. Expulsa o cara do palco a base da porrada. Foi o jeito de ultraviolência. Foi o jeito do Burgess dar uma cutucadinha. Mas ele gosta do filme, ele respeita o filme e tal, fala que o filme foi bem fiel, apesar desse detalhe do final aí, né? E eles se complementam muito, assim. Não é uma experiência daquelas, eu assisti o filme, então não preciso ler o livro ou vice-versa. Não. Eles se complementam muitíssimo bem, e a questão do final é super importante. Então, se você gosta desse filme, tem que ler o livro, é obrigatório. Ainda mais agora que a Aleph tá relançando com esse acabamento primoroso, com cupom de desconto e com o link do Pipoca aí embaixo pra você pegar já na facilidade. Puta, que da hora aquela Laranja Mecânica. Que livraço, nossa, cara. Que livraço. Eu lembro que teve uma vez que eu reli, no começo de namoro com a Marília, a gente releu junto, né? Ela não tinha lido ainda, eu falei, não, você tem que ler, Laranja Mecânica é foda, não sei o que. Ela leu, depois eu li, e a gente ficou anos, até hoje. A gente fala algumas coisinhas na Dissartes, assim, no nosso dia a dia. Tipo, o horror show é super normal, a gente usa. Às vezes eu chamava Gulliver é cérebro, não é? Às vezes eu chamava ela cabeça, né? Cabeça ou cérebro. Às vezes eu chamo ela de devótica e tal. É um negócio assim que eu amo completamente Laranja Mecânica. Não só você, né, Nanzinho? A cultura pop absorveu muita coisa da Laranja Mecânica, a ponto de ter bandas que surgiram com nomes dos Natsat. Sepultura fez um disco inteiro em homenagem à Laranja Mecânica. Tem música do Ramones, em homenagem ao carro que eles dirigem. Durango 95. Durango 95, tem o carrão. Devóticas. Moloco. Uma banda chamada Moloco. Teve paródia no Simpsons, teve paródia no South Park, teve paródia pra tudo quanto é lado, cara. É um negócio indissociável. Até o David Bowie pegou pro Ziggy Stardust pra fazer homenagem, não foi? Ele usou como referência aí pra criar o Ziggy Stardust. Pode crer. Laranja Mecânica é importantíssimo. Se você não conhece, tem que conhecer. É a chance. Seja pelo filme, seja pelo livro, né? Na verdade, o bom é os dois, né? No filme, não estranhe, porque o filme do Kubrick muita gente estranha. Em 2001, na época, foi estranhíssimo pra todo mundo. Hoje é inegável que são grandes filmes e tal, mas não estranha a linguagem e tal. Tudo isso é proposital pra causar... Pra despertar sensações dentro de você, sabe? É totalmente proposital e ele até filma, né? As bordas do... Ele filma com uma grande angular, as bordas são todas meio curvadas, assim. Tem umas posições de câmera meio esquisitas. Tem uma super disposição de cor. Como é que fala quando a cor é super saturada? E o Kubrick, ele é extremamente perfeccionista, né? Tudo é tão proposital que o cara fazia take atrás de take, atrás de take, até buscar a perfeição. Ele é famoso por isso, né? A última cena que você falou do filme dele, que é maravilhoso, foram 70 e tantos takes. 70 e tantos takes até chegar naquela cena. A última cena da imaginação dele ou a última dele comendo lá? Que é ótima do Bacurau do... não. Aquela doidona. Doidona na sequência. Porque essa dele comendo, alimentado pelo Estado... É sensacional. Nossa, é sensacional demais, cara. Sensacional. Pra fechar, só pra falar do Bacurau do negócio do carisma dele, diferente dos drugs dele, logo no começo do filme, ele tá num bar e uma moça tá cantando uma ópera... E os amigos querem espancar a moça, ele não deixa. Ela canta a nona de Beethoven. Isso, e ele não deixa, porque ele gosta do Beethoven. Ou seja, é um cara que apesar de toda essa violência dele, desse jeito dele, ele aprecia a arte, né, cara? Ele gosta. Um pouco do carisma que vem do personagem. Essa cena em si parece boba. Por que botaram essa cena aí? Mas essa cena é o toque de genialidade, mano. E depois é ela que desencadeia todo o lance da traição, cara. Sim. Ela é super importante. Mas o lance do Beethoven, da música clássica, no filme é muito focado no Beethoven. Só mesmo, no Beethoven, né? No livro ele gosta de muitas outras coisas, só que ele tem uma relação muito próxima da música. E isso também é um dos pontos mais brilhantes. É que até essa pessoa abominável que é o Alex, até esse sujeitinho escrotíssimo que é ele,
é capaz de ver beleza em alguns lugares. De apreciar beleza. É capaz de pegar aquele momento que é quando Deus surge, assim, sabe? Aquele momento que só pra você, que só existe pra você, que quando você chega no paraíso através de uma sensação, através de uma coisa tão bonita, uma apreciação do belo, uma coisa tão maravilhosa, até ele é capaz de sentir essa emoção. E essa é uma das grandes discussões. Esse indivíduo também vê a beleza em algum lugar. E pode ser o ponto de salvação para muita gente. A arte, a beleza, o gostar de uma coisa transcendental, celestial e tal. O né, esporte, por aí vai, né? Bonito pra caramba. E cara. a lobotomia dele acaba tirando isso também. Isso. Não, quando acontece isso aí, ele não pode mais ouvir música. Do bicho. motivo que nós não vamos contar. Nossa, o bicho fica desnorteado. Não. Né, cara? Mano. Pois é, mano. Sabe uma coisa que acontece muito aqui no Pipoca? A gente não sabe encerrar o assunto. Não, fica lembrando de A um monte gente de coisa. vai falando, que às vezes tem uma coisa que são tão boa como Laranja Mecânica, que se deixar o papo aqui vai 4 Vai horas, embora, vai embora. vai embora. O programa já ficou gigantesco. Eu ainda nem falei da Wendy Carlos, que faz a trilha sonora original do Laranja Mecânica, que é uma música estupenda e precursora do uso de sintetizador, teclado e tudo mais. E além da trilha clássica... Faz pro filme, né? A trilha clássica do filme, tem essa trilha original que é legal pra caramba. Escuta isso daí, é super experimental, super esquisito. Dá pra ouvir lendo o livro, talvez. Dá. É bem estranhona, assim. Vale a pena a experiência. É muito louco. E essa moça é foda, Wendy Carlos. Tem um monte de curiosidade. Pode parecer que nós demos muito spoiler, mas vocês têm que ver, cara. O último ato, depois, quando ele já tá solto, com a lavagem cerebral feita, tem uma série de reviravoltas, né? E não reclama de spoiler não, viu? Ironias de destino. Não reclama. Não reclama. Vai na fé que o filme é sensacional, o livro é sensacional e boas. Vai na fé, galera! Vai no link que tá aí embaixo. Esperamos que vocês tenham gostado. Mas aqui. antes de acabar, tô brincando. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Na tela final nós vamos deixar o link para outros vídeos que nós fizemos sobre livros, incluindo o de 2001 do Kubrick. Aproveita, já emenda um vídeo no outro, deixa seu like. Nos vemos na próxima. Tchau!